Turminha do 7º ano, como vai, minha turminha? Meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Como é que tem passado essa quarentena? Muita gente jogando bola na rua, muita gente brincando, passeando, ou não? Espero que não, né? Espero que não. Gente, olha, na semana passada não teve videoaula, mas nós passamos uma folhinha para casa. Eu achei até mais interessante fazer isso aí mesmo, porque esse assunto é um assunto muito chato, tá? Porque ele é um assunto que confunde muito a cabeça dos alunos. Nós já estudamos o presente, né, que é o present tense, estudamos o past tense, que tem os verbos regulares e irregulares, né? E agora nós vamos ver o futuro em língua inglesa. Repetindo do que eu já havia dito anteriormente na última aula, na última videoaula, em relação ao livro, o livro ele só fala no will, tá? No futuro will. Que, na verdade, a língua inglesa tem duas formas de expressar futuro. É o futuro will e o futuro going to. O futuro going to, como eu disse para vocês, vai ser visto posteriormente. Mas eu já adiantei para vocês nessa folhinha, já coloquei aqui, já adiantando, exatamente para preparar vocês, quando vocês chegarem lá, não terem aquele impacto, aquele conflito, sem saber o que vai fazer. Como é que eu vou usar um futuro e o outro? Bom, partindo do que está no livro, ali do futuro will, as intenções de futuro você vê através desse verbo modal. O verbo modal will, que nós já até falamos isso. O verbo modal é um verbo em língua inglesa que são vários, né? Mas exclusivamente não. No caso, esse aqui, né? Will, ele faz referência para o futuro. Ele faz previsões para o futuro. Tá? É uma forma de você identificar melhor, né, como é que se coloca o will. Então, no futuro will, usar projetando a ideia de futuro, onde você faz uma previsão, ou você faz uma promessa, você faz um pedido, uma ameaça ou um anúncio de uma decisão. Então, qualquer uma dessas formas que você queira se expressar para o futuro, você vai usar o will. Tá certo? Todas as outras formas, você vai usar o going to, que é o que está nessa folhinha aí. Logo no início, futuro próximo e fixo, going to. Então, tudo que é previsível, né, que é prometido, tudo que tem um pedido à frente, eu vou fazer uma ameaça, vou fazer um anúncio para o futuro, vou tomar uma decisão futura, tudo você usa will. Para todas as outras formas, você usa o going to. Por isso que a gente diz que é o futuro próximo e fixo, o going to. Então vamos ler aqui rapidinho aqui a folhinha, para a gente entender melhor. Então, vamos começar lá do início. Aprendemos nas aulas de língua portuguesa que existem 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. No entanto, o que caracteriza a certeza, possibilidade, dúvida ou mesmo uma ordem ou pedido é a forma de expressão desse verbo, que denominamos de modo verbal. Por isso que o will é um verbo modal, porque ele caracteriza isso, a forma com que ele vai ser dito. Né? O going to, ele é visto como aquele indicativo, a certeza de que alguma coisa vai acontecer no futuro. E o will é a possibilidade, né? É o modal, é a sugestão, é o pedido, é a promessa, é a previsão de que algo vai acontecer. Você não tem certeza. Então vamos colocar da seguinte forma. Going to é o pretérito do indicativo, é o futuro do indicativo. Futuro will
é o futuro do subjuntivo. Como nós já estudamos isso em português, como eu fui professor de vocês, vocês têm que saber isso, que sempre é a ideia de que é incerto. Então, todo futuro incerto você usa will. Todo futuro fixo e certo você usa going to. Aí, vamos ver, dar continuidade aqui. Em língua inglesa, as formas de expressão dos verbos nem sempre obedecem à tradução literal, mas sim ao sentido dado ao discurso. Podemos verificar isso pelas formas de se compreender o futuro em inglês, já que é expresso em 3 formas: expressar os planos futuros, se referir às intenções e para abordar algo que pode vir a acontecer. Compreenda essas formas de expressar o futuro em língua inglesa através das colocações abaixo. Então, nós vamos ver aqui. Pode-se haver surpresa quanto ao conteúdo do future going to, pois não se apresenta no livro, como eu falei para vocês. Mas é importante fazer a diferença com o future will, né, que está na página 28, já que é uma forma de uso diferente de se exprimir o futuro da língua inglesa. Então, vamos começar com o futuro going to. Futuro going to, você está vendo que é going. Ing é uma espécie de gerúndio. A expressão dele é de gerúndio, né? Present continuous é usado para ações do presente, tá? Mas também para aquelas que acontecerão no futuro imediato, para expressar uma ação num futuro próximo e certo, né? Então, para formar o present continuous, usamos o verbo ser, que é o verbo to be, no presente, mais a forma ing no verbo principal. Então, vamos ver aqui. Verbo to be, no present tense, infinitivo do verbo em relação ing. Exemplo aqui. I am meeting Sue tonight. Vou encontrar Sue esta noite. Tá? Are you going to the party tonight? No, I'm not going. I'm working tonight. Você vai à festa hoje, esta noite? Não, não vou. Esta noite estarei trabalhando. Uma intenção para o futuro. Aqui, olha só, futuro próximo foi o que eu falei. Agora, o going to como uma intenção para o futuro. Para expressar uma decisão que já foi tomada e que se concretizará no futuro. É certeza de acontecer. I am going to look for a new job. Eu vou procurar um novo emprego. When are you going to talk to him? Quando é que você vai falar com ele? Sempre com a ideia de futuro. Número 3 agora é a previsão sobre futuro. Quer dizer, é a previsibilidade, a incerteza. Tá? Aqui usamos o simple future, né? Essa terceira forma de futuro em inglês é usada para algo que estamos projetando para o futuro, como, por exemplo, para fazer uma previsão, uma promessa, um pedido, uma ameaça, um anúncio ou uma decisão. E a gente usa a seguinte fórmula: verbo auxiliar will mais infinitivo do verbo to. Então, olha só, para nosso conteúdo do livro, começa aqui, do número 3 em diante. O número 1 e o número 2 é somente uma apresentação, mas para quando nós formos ver, a gente for entrar nesse assunto, vocês não ficarem tão perdidos. Tá? Então vamos lá. Verbo auxiliar will mais infinitivo do verbo sem ou to. I will call him tonight. Vou ligar para ele esta noite. É certo de ligar? Não sei se é certo. Vou ligar. Porque se fosse certo, ligarei para ele à noite. Tá certo? If you get up early tomorrow, I will make you pancakes. Se você levantar cedo, farei panquecas. I will make pancakes, que eu farei panquecas, só acontecerá dentro dessa condição, se você levantar cedo amanhã. Então, will, ele é um verbo modal, ele precisa de alguma coisa para caracterizá-lo. Tá vendo? O modo do verbo. Nesse exemplo abaixo, agora virando para baixo, nesse exemplo abaixo, observe o uso de won't, que é a forma contraída de will not. Então, will not é igual a won't.
Temos então a negative form dessa forma de expressão no futuro da língua inglesa. Exemplo: I won't come unless you ask me to. Eu não virei a menos que você me peça. No caso da interrogative form, dessa expressão de futuro, do futuro will, é um pouco diferente dos demais verbos. Ela é conjugada da mesma forma, mas não exatamente expressar a mesma ideia. Para pedir informações sobre uma situação futura, uma decisão a ser tomada ou fazer uma sugestão, usamos shall I, we, ou shall I, shall we. E o resto das pessoas, você vai usar will you, will he, will she, will it, will you, will they. Tá? Então, somente para as duas primeiras pessoas você vai usar o shall. Shall I? Shall we? Geralmente, para dar uma ordem, aí é diferente, é uma ordem, você vai usar o will. Will you? Tá certo? Exemplo aqui, vamos ver os exemplos. Will you do the shopping for me, please? Você faz as compras para mim, por favor? Shall I take my computer next time? Devo levar meu computador da próxima vez? Observe no exemplo abaixo que o verbo to be expressa um estado. Por isso, podemos usá-lo como will you, sem dar a impressão de darmos uma ordem. Tá ok? Então isso é importante. You still sick 2 weeks before the games. How will you be during the competitions? Você está doente 2 semanas antes dos jogos. Como você estará durante as competições? Então, é enrolado. Por isso que eu falei para vocês, é enrolado. Então, tem que ter um conteúdo maior para a gente poder analisar. Então, agora nós vamos fazer esses exercícios que estão aqui. Tá? Vamos dar uma parada aqui, próximo vídeo, porque está muito longo.